Oi pessoal, o vídeo de hoje vai falar sobre sustentabilidade. Hoje temos um convidado muito mais do que especial, o Eduardo Straub. Ele é escritor e trabalha com envolvimento sustentável e vai falar pra gente sobre sustentabilidade. Respire, restaure-se e venha com a gente conhecer um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Para quem acompanha a gente, sabe que o Eduardo também é escritor de ficção científica. Escreveu o fabuloso Garok. Grande Garok. Porém, apesar disso, ele tem um pé muito bem fincado na realidade. A clínica que vocês acompanham, a nossa clínica aqui, trabalha também dentro da sustentabilidade. Nós tentamos fazer então um gerenciamento de resíduos e também estamos já capacitando, montando, projetando a utilização da água da chuva. Sim, poderemos utilizar para limpeza e demais outras áreas que pode ser utilizada essa água, ok? Principalmente para externa, lavar, limpar. Gente, sustentabilidade é importantíssima, a gente precisa ter uma noção, é uma questão que vem de cada um de dentro, é um pensamento que tem que estar enraizado agora com esses novos tempos. Portanto, convido vocês a conhecer um pouquinho mais com o grande Eduardo Straub. Demais informações estará no link e na descrição. Abraço! Tudo bom, gente? Meu nome é Eduardo Straub, eu trabalho com construção sustentável e saudável. O Fernando, que é um grande amigo meu, Fernando Padilha, ele pediu para eu gravar um vídeo sobre sustentabilidade, o que é sustentabilidade. Então, aqui eu vou falar um pouquinho, tentar falar aqui um pouquinho para vocês aí o que é isso, né? O que é sustentabilidade que a gente tanto vê na TV, lê em revista, vê as empresas agora trabalhando, fazendo, mas o que é isso, né? A sustentabilidade, na verdade, ela começa lá atrás, né? Já tem um movimento nesse sentido, ela tomou bastante força ali na década de 70, 80 principalmente, né? 90 depois, mas em 60 ali um grupo, né, no final da década de 60, um grupo ali na Itália, eles resolveram, eles pediram para o MIT um relatório, né, um estudo, na verdade, onde esse estudo ele ia ver, por exemplo, o crescimento populacional e a quantidade de recursos da Terra, né? Eles queriam entender se a Terra tinha recurso suficiente para atender a demanda, né? A demanda que estava surgindo aí com o crescimento populacional. Esse estudo ficou super famoso, né? Então, aí veio a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade, né? A sustentabilidade hoje, às vezes é dividida em vários pilares, mas a gente pode pensar em três principais, que seria justamente o social, o econômico e o da natureza, o ambiental, né? Então, por exemplo, se a gente pensar o que é ser sustentável, justamente manter, né? Você ser perene, né? Você manter aquele status. Então, você pensar o que eu estou fazendo é legal para o meio ambiente, é legal para as pessoas, isso daí está me afetando positivamente economicamente, né? Então, isso é ser sustentável, esse ponto ótimo, né? Eu não ferir ninguém, enquanto eu tenho meu lucro, por exemplo, né? Se eu falar de uma empresa, por exemplo, enquanto eu estou lucrando, porque na sustentabilidade, ao contrário do que a gente tem esse entendimento, é super importante as empresas lucrarem, porque se as empresas não lucram, né? Não existe a perenidade, as empresas acabam morrendo e não é isso que se quer na sustentabilidade. Então, é a gente lucrar, a gente sem ferir, né, as pessoas e sem ferir também a natureza, o meio ambiente. Então, se a gente tiver isso é sustentabilidade. E a sustentabilidade, né, vem crescendo, né, todo esse assunto, quando chega ali em 1987, né, então tem o relatório de Brundtland, né, que é o nosso futuro comum, e que ali se cunha o termo do desenvolvimento sustentável, que aí é vamos dizer assim, aquele termo que a gente já conhece, né, que é justamente a gente utilizar os recursos que o planeta oferece
sem exaurir eles, para que aí as gerações seguintes elas possam viver da mesma forma que a gente viveu, né, e usufruir desses recursos. Ou seja, a gente vive num planeta, a gente tem uma determinada quantidade de recursos, esses recursos todos são finitos. Se a gente terminar com eles agora, não vai ter nada para a geração futura, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas, a humanidade continue perpetuando, né, vivendo de forma digna e tudo mais. Então, basicamente, é isso que a sustentabilidade quer, e a sustentabilidade, no fundo, ela tem absolutamente tudo, né? Tudo que a gente faz. Tanto que você tem agricultura sustentável, você tem economia sustentável, economia verde, você tem finanças verdes, né, se for para a parte de economia, você tem a parte de construção, né, depois ela vem para a construção sustentável, depois vem para a construção saudável, ou seja, tudo que a gente faz, né, desde uma compra de supermercado até uma grande estratégia de uma empresa, se a gente pensar que a gente está fazendo isso, que a gente está tirando um proveito que é benéfico economicamente, a gente não está prejudicando, ou então, melhor, né, a gente está melhorando a parte social e a parte ambiental, então isso é ser sustentável, né? Então a gente sabe que a gente consegue trazer ali a melhor definição. E trazendo um pouco mais para o meu campo, o que é isso, né? Construção sustentável, construção saudável. A cadeia, né, da construção civil, o setor da construção civil, ele foi acompanhando todo esse movimento, né, então todas as indústrias trabalham, que hoje se fala bastante agora do ESG também. O ESG, o que ele é? Ele é o ambiental, né, o E, o environmental, o social, né, que é o social, e o G de governance, né, que é governança, né, então, ou seja, as empresas, né, para elas se perpetuarem, né, para elas se manterem, as indústrias, enfim, elas têm que ter práticas ambientais, sociais e de governança. Se elas tiverem isso, né, fatalmente elas vão ser empresas bem desenvolvidas, né, empresas com baixo risco. Então, investidores eles estão procurando hoje essas empresas. E dentro da construção civil, né, como eu estava dizendo, não é diferente. Então, existe a construção sustentável. O que é construção sustentável? É justamente a gente pensar nas edificações, né? Enfim, tem a parte de infraestrutura, mas ela é voltada bastante para a parte de edificações, e a gente está pensando ali na parte de eficiência energética, né? O consumo, né? Reduzir o consumo de energia, reduzir o consumo de água, aonde que aquela edificação está sendo implantada, né? Onde que se ela está num ambiente que já tem, né, numa cidade que já tem infraestrutura, ou será que ela está numa zona rural que precisa construir uma infraestrutura para você atender aquela edificação, né? Então, conta isso. Tem a parte de qualidade do ar interno, que também entra conforto, entre uma série de coisas. E aí você tem também os materiais sustentáveis, né? Os ambientalmente preferíveis, que é um outro tema enorme sobre esse tema, né? E aí entra a parte de gestão de resíduos, né? Então, você tem tudo isso, né? Localização, transporte, enfim, você tem tudo isso inserido dentro do que é construção sustentável. E aí, como uma segunda onda, né? Se pensou assim, tudo bem, a gente está trabalhando, né? Construção sustentável, na redução dos impactos ambientais daquelas edificações, né? No seu entorno, na sua vizinhança. Mas e as pessoas? Será que a gente está pensando nelas também? Então, veio a parte de construção saudável. E aí sim entra, para essas edificações, entra, por exemplo, a gente está preocupado com a qualidade do ar, né, qualidade da água, alimentação saudável, atividades físicas, saúde da mente, iluminação adequada, né, a parte de comunidade, envolver a comunidade, enfim. Então, você começa, né, a parte de conforto também, conforto térmico, conforto acústico. Então, enfim, entra toda essa parte de qualidade do ar interno, a qualidade do ambiente interno, né? Então, entra toda essa parte, é um guarda-chuva que entra ali dentro dessa parte aí da construção saudável, que está dentro da construção sustentável, que está dentro, né, do desenvolvimento sustentável, que está dentro da sustentabilidade. Então, sustentabilidade é um grande guarda-chuva que ela, né, agrega todos esses temas. Eu espero, é um assunto bem vasto, bem complexo também, tanto que a gente fala que a sustentabilidade, né, a gente não atinge ela do dia para a noite. Não adianta eu chegar hoje e falar para mim assim, Eduardo, eu quero ser sustentável e amanhã eu vou ser sustentável. Não, não dá. Isso aí é uma coisa, você tem que se transformar dentro de você, e você tem que trabalhar isso dia a dia, né? Traçar metas, né? Principalmente também, empresas fazem isso, a gente tem que fazer isso,
e depois você vai ver que é uma coisa natural. Um exemplo, eu acho que básico é a gestão de resíduos, né? Antigamente ninguém fazia nada, e hoje em dia, quem já tem esse costume de separar, né? Vai jogar fora, separar as embalagens de plástico, né? Parte metálica, enfim, para jogar no descartável, isso é super importante e é uma das coisas, né, que a gente muda na gente e a gente acaba atendendo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. É um assunto, eu falei bem sucintamente de um assunto bem amplo. Então, um abraço para todos. Tchau, tchau.